Paz e graça, boa noite a todos. Quero deixar uma palavra para a tua vida, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 30, que diz: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. É uma passagem muito conhecida. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ordena aos discípulos que entrem no mar e sigam adiante. Na quarta vigília da noite, Cristo ele vem andando sobre as águas. Os discípulos se assustam e dizem: é um fantasma. E Cristo fala: não temas, sou eu, Jesus. Pedro, com toda a ousadia e tomando uma atitude, ele vai dizer: se és o Cristo, permita-me ir até ti. E Jesus diz: vem, Pedro. Pedro começa a andar por cima das águas, mas a Bíblia vai dizer que, sentindo o vento forte, Pedro teve medo. Isso está no versículo 30 do capítulo 14. Trazendo para as nossas vidas, isso que aconteceu com Pedro acontece conosco constantemente. Porque enquanto Pedro estava focando em Jesus, ele estava indo, ele estava caminhando. Mas a partir do momento em que Pedro tirou o foco de Cristo e começou a colocar o foco no vento que estava acontecendo, estava soprando ao seu redor, Pedro começou a afundar. Por quê? Porque ao observar o vento, Pedro sentiu medo. E o medo fez com que Pedro afundasse, naufragasse. Assim é na minha e na tua vida. Porque muitas vezes nós até estamos indo encontrar Jesus, ou até mesmo estamos vivendo o sobrenatural, porque o que Pedro viveu foi sobrenatural. Pedro estava vivenciando um milagre na sua vida, ele estava andando por cima das águas. Porém, sentindo o vento forte, Pedro teve medo e começou a naufragar. Muitas vezes eu e você naufragamos na fé porque tiramos o objetivo, que é Cristo, tiramos o foco, que é Jesus, e colocamos e passamos a colocar o nosso foco naquilo que está acontecendo ao nosso redor. E o que acontece? Nós sentimos medo e começamos a naufragar. Todas as pessoas que não conseguem mais caminhar espiritualmente falando, todas as pessoas que não conseguem mais permanecer na fé, é porque tirou o foco de Jesus e colocou o foco em alguma coisa. Não sei se é alguém que está falando, ou que falam, ou que pensam, ou que acreditam, mas de certa forma tiraram o foco de Jesus. E tirar o foco de Cristo, a consequência é naufragar. O que aconteceu com Pedro. Então, o segredo da nossa vitória, o segredo da bênção, o segredo da permanência é não tirar o foco de Cristo. Muitas pessoas eu vejo comentários: eu não vou para a igreja porque para estar na igreja igual aquele irmão, aquele pastor, aquele bispo, aquele presbítero, aquele evangelista, enfim, aquela pessoa está lá, eu prefiro estar no mundo. Mas não percebe que tirou o foco, que é Cristo, porque Cristo é o perfeito. Porque em Cristo não há erro, porque em Cristo não há falha. Eu duvido alguém olhar para Cristo e dizer assim: eu não vou permanecer para a igreja porque Jesus é assim, porque Jesus é assado. Não, meu querido, você não vai ver isso. Então as pessoas, elas naufragam na fé simplesmente pelo fato de tirar o foco, que é Jesus, e colocam foco em alguma coisa. E isso que não é Cristo vai fazer com que você naufrague, meu querido, minha querida. Quer permanecer? Mantenha o foco em Jesus. Quer vencer? Mantenha o foco em Jesus. Para de focar no irmão, para de focar na irmã, ou na dificuldade que te cerca. Para. Foca em Jesus. Foca em Cristo. Por quê? Porque quando nós temos o nosso foco, porque quando nós temos o nosso objetivo, que é alcançá-lo, aleluia, que é de encontro a Ele, meu irmão,
nada pode nos parar. E muitas vezes nós até estamos vivendo um milagre como Pedro estava vivendo. Muitas vezes nós até vivenciamos o sobrenatural como Pedro vivenciou. Mas muitas vezes nós paramos. Por quê? Porque focamos em outras coisas. Foca em Jesus. Ele é o objetivo da minha e da tua vida. Jesus precisa e tem que ser a minha e a sua primícia. Amém? Jesus Cristo, em Mateus no capítulo 10, ele vai dizer que se nós amarmos mais os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa família, enfim, mais do que a Ele, não é digno dele. Irmão, isso é a palavra que Ele direciona aos seus discípulos. Ele diz que quem não leva a sua cruz não é digno dele. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: amai a Deus acima de todas as coisas. Tenha Ele como sua prioridade. Tenha Deus como seu objetivo. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Caso vocês queiram fazer uma visita aqui na igreja, ela fica na rua 107, lote 15, Vilar Carioca, em Uaíba, Campo Grande. Amém? Só colocar lá no endereço que você vai ver. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.